Meus irmãos e irmãs, a paz de Cristo, sejam todos e todas muito bem-vindos à aula 12 da Escola Dominical. Estamos muito felizes com o Senhor por chegarmos aí já às vésperas do fim desse segundo trimestre. A você que ainda não se inscreveu, fica aqui o meu pedido: inscreva-se no nosso canal. Falamos sobre relacionamentos, sobre sexualidade, envolvidos nesse universo jovem e adolescentes, com o qual trabalho há mais de 20 anos. Portanto, você é meu convidado para conhecer todas as nossas séries de vídeos. Estamos colocando uma série nova de vídeos agora e, portanto, inscreva-se no nosso canal. Aula 12, na classe de adolescentes. Eu, a mãe do Salvador, nós vamos conhecer um pouco sobre Maria. O texto bíblico está em Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Versículo 30, o texto em destaque. Então o anjo continuou: não tenha medo, Maria, Deus está contente com você. Nós vamos falar de uma jovem muito especial que foi escolhida por Deus para ser mãe de alguém mais especial ainda. Vamos conhecer um pouco mais sobre Maria, a mãe de Jesus. Não como a santa que alguns idolatram, mas como uma pessoa que era fiel e temente a Deus. Agraciada. Quando o anjo Gabriel, enviado por Deus, foi à pequena cidade de Nazaré, na Galileia, e apresentou-se a Maria, usou as seguintes palavras: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoado, o Senhor está com você. Dentro deste momento, Maria foi cumprimentada de forma honrosa pelo anjo Gabriel, e ela recebeu todas as promessas acerca do nascimento, ministério e reinado espiritual de Jesus. Então, assim, numa fração de segundos, Maria teve a sua vida completamente transformada e desafiada por conta deste evento que passa a acontecer na sua vida. Uma ótima notícia seguida de grande responsabilidade e de grandes desafios. A única mulher a quem o Salvador chamou de mãe, Maria. Mas para viver a escolha de Deus, ela teve que abrir mão das próprias escolhas, vontades e desejos. Imagine. Ela foi agraciada, pois entre tantas mulheres, ela foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus, para trazer ao mundo o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Foi tudo muito rápido. Foi tudo muito significativo. Somente uma mulher cheia da graça de Deus para viver tamanha experiência. Então nós vamos ver ao longo aqui dessa lição que foi grande o desafio para Maria ser a mãe de Jesus. A gente sempre pensa no status: ai, Maria, mãe de Jesus. Ah, que mulher não gostaria de ser a mãe do Salvador do mundo. Mas isso envolveu grandes desafios, porque isso alterou toda a vida, o estilo de vida que aquela moça vivia até então. Maria é conhecida até hoje e honrada e erroneamente adorada por muitos como a mãe de Jesus, a mãe do Messias. Mas o que isso significou para Maria? Será que todas as mulheres gostariam de ter a sorte que Maria teve? É isso que nós vamos analisar nesta lição nos próximos tópicos. Sofreu humilhações. Maria foi escolhida, e isso não foi sem propósito, pois ela era uma jovem diferente aos olhos de Deus. O Senhor conhecia não somente o corpo, mas também o coração de Maria. A Bíblia relata que ela era uma jovem desposada com um varão cujo nome era José. O que significa desposada? Significa que ela era desposar, né? Era uma promessa de casamento, tipo um contrato.
você sabe que na cultura judaica não há namoro. O jovem, ele, em algumas culturas tem algumas diferenças e tal, mas basicamente é assim. O jovem se enamora, ele sente-se atraído por uma jovem, não é? Ou ele deseja se casar com uma determinada jovem. Então, ele pede que seus pais vá conversar com os pais da moça. Em algumas culturas hoje, já se permite que os dois se conversem antes da palavra final. Mas nas culturas mais tradicionais, ainda é os pais que decidem com quem a filha, principalmente, ela vai se casar. E com quem o filho também, porque o filho representa a descendência do pai. Então, o que acontece? Assim que é acertado que eles vão se casar, é firmado um compromisso de noivado. Quando a Bíblia diz que ela estava desposada com José, eles estavam noivos. Ninguém fica noivo sem um propósito. E o único propósito do noivado é o casamento. Sendo que funcionava como um noivado e tinha duração de 1 ano. E o homem e a mulher já eram considerados casados. No entanto, não eram unidos sexualmente. Então, nesse período aqui de noivado, que durava cerca de 1 ano, essa garota só podia sair à rua acompanhada dos pais, de um irmão mais velho. E provavelmente, ou geralmente, ela escolhia as amigas mais próximas, que iriam ajudá-la nos preparativos para o seu casamento. Ela jamais poderia falar em público com outro homem, seja ele quem fosse. Por quê? Porque ela estava prometida em casamento a um determinado homem. Se houvesse qualquer tipo de traição, era considerado como um adultério. O rompimento de um noivado, ele tinha as implicações como de um divórcio. É interessante entender isso, até para entender quando Jesus diz assim, ó, vou preparar lugar. Ele não é o noivo da igreja. A igreja não é a noiva. Então a igreja está se preparando e o noivo foi preparar lugar. Tá certo? Ele está usando esta linguagem de noivado. A igreja de Jesus está noiva de Cristo e, portanto, não pode tergiversar com o mundo, porque isso significa traição. E quando há traição, se rompe o noivado. Mas voltando aqui, precisamos entender que o casamento dentro da cultura judaica era diferenciado da cultura ocidental. O termo desposado era uma proposta de casamento, tipo um contrato, e funcionava como um noivado, e eles estavam já comprometidos, só não tinham a união sexual. Então, Maria estava comprometida. Isso representa um pré-casamento, um compromisso firmado. Acho incrível como Deus agiu em todo o entorno de Maria e como ele a escolheu dentro de um roteiro preparado. Presta atenção. Quando ela conta a José, a primeira atitude dele é deixá-la secretamente para não infamá-la, ou seja, não atrair sobre ela má fama, motivos que a levariam até a ser apedrejada. Porque como noiva, lembra, eles tinham compromisso como casados, só não tinham união sexual. Então, ela aparecer grávida, se José expõe Maria, tá certo? Ela poderia ser até apedrejada, tá certo? Por quê? Porque seria considerado um adultério, visto que ela estava prometida a José, ele não se uniu ainda a ela sexualmente e ela aparece grávida, é adultério. José, não entendendo nada num primeiro momento, como homem que era, propõe assumir a culpa, olha só, por qualquer deslize de sua noiva. A Bíblia diz que ele, não querendo a infamar, intenta deixá-la secretamente.
Ao fugir secretamente, o que José ia fazer? Ia atrair a vergonha, a culpa para si, deixando Maria livre de qualquer prejuízo por parte da sociedade daquela cultura. O que eu aprendo aqui? Maria era uma jovem honrada, digna, respeitada, muito antes de se tornar mãe do Messias. Ela era uma jovem exemplar, a ponto de seu noivo escolher passar vergonha e humilhações no lugar dela. Deus conhecia Maria e José, com quem ela se relacionava. As pessoas com quem nos relacionamos podem determinar o estabelecimento de promessas de Deus em nossas vidas. Já imaginou se José fosse um homem leviano? Deixa eu só anotar aqui uma coisa. Já imaginou se José fosse um homem leviano? Maria era temente a Deus e sabia com quem se relacionar. Quando nos relacionamos com a pessoa certa, os momentos difíceis e de grandes desafios são mais fáceis de ser superados, pois temos alguém disposto a nos apoiar e nos consolar. Obediente à vontade de Deus. Maria aceitou a vontade de Deus e foi obediente. Não se negou a cumprir sua missão. Eu sou uma serva de Deus. Que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer, e foi embora. Certamente Maria renunciou aos seus planos a fim de aceitar a vontade divina. José, preocupado com a situação e não querendo a infamar, tentou deixá-la secretamente. Aí você conhece a história que o anjo apareceu e falou: não deixes Maria, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Tá certo? Então, foi o Espírito Santo que gerou Jesus no ventre de Maria. Tá certo? Foi uma obra miraculosa do Espírito Santo. Maria fez o que todo servo deve fazer. Obedeceu à vontade de seu Senhor. E por implicação de seu ofício de mãe do Salvador, ele a obedeceu enquanto criança, mas depois ela o obedeceu como seu Senhor e Salvador. Em João 2,5, na transformação da água em vinho, quando acaba o vinho, ela chama os criados e diz a eles: façam tudo o que ele vos mandar. Tá certo? Maria nos ensina o mais alto grau de renúncia a que um cristão pode se submeter quando entrega sua vida a Cristo para o servir. Paulo expressa isso em Gálatas, capítulo 2, e versículo 20. Estou crucificado com Cristo, e vivo, e já não vivo, mas Cristo vive em mim. Isso é o quê? Servo de Cristo. Ou seja, vontades, desejos foram todos colocados aos pés da cruz. E vivo em função dele, da vontade dele e para ele. Por quê, Paulo? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Quantas coisas ela renunciou por causa da escolha de Deus para a sua vida. A vida de Maria virou de cabeça para baixo, literalmente, da noite para o dia. Talvez o tema de uma mensagem seria o preço de um milagre. Todos a chamam, a admiram e alguns até adoram como a mãe de Jesus. Mas o preço para viver esse milagre foi muito caro. Eu nem sei se Maria teve a noção disso quando recebeu a mensagem. Eu acho que ali no momento em que o anjo está falando com ela, ela não teve essa noção.
Eu acho que quando Jesus nasce, ela ainda não tinha essa noção. Mas conforme ele vai crescendo, e a partir dos 12 anos, e quando chega aos 30 anos, quando ele começa a exercer o ministério, aí Maria sente o peso do desafio e da missão. Estou falando aqui como mulher, como mãe, que ela teria que viver. Renúncia, entrega, serviço, renúncia, altruísmo, entrega, confiança, dedicação, exclusividade. A mãe do nosso Salvador. A jovem Maria foi escolhida para ser mãe do Salvador. Que missão! Deus sabia que ela seria capaz de cumpri-la. A Bíblia diz que Deus não nos dá nenhuma prova que a gente não seja capaz de suportar. Ô irmão, o senhor está dizendo que Jesus na vida de Maria foi uma prova? O fato, o desafio, a missão? Que prova, irmão. Porque uma mulher deseja um filho para si. Mas Maria nunca teve esse filho para ela. Principalmente conforme ele ia crescendo. Quanto mais ele ia crescendo, mais a sua missão ia aflorando. E mais ela sentia esse garoto ir escapando por entre os seus dedos. Mesmo em meio às suas fraquezas e dificuldades, Deus sabia que ela confiaria no Senhor. Maria nunca questionou. Como mãe de Jesus, Maria sofreria muitas humilhações, pois teria que assistir o Cristo rejeitado, crucificado e morto. E tudo isso sem interferir na vontade de Deus. Maria, em momento nenhum, questionou a vontade de Deus. Em momento algum, Maria questionou, ela aceitou. É um desafio grande ou não é? Maria nunca questionou a vontade de Deus, nem o que resultaria cada passo do seu filho quando adulto. Eu imagino Jesus crescendo e Maria lendo Isaías 53. Imagine, Jesus crescendo e Maria lendo Isaías 53. Imagine a situação, mas ela nunca questionou. Maria gerou um filho que não era dela. Maria trouxe à vida um filho que iria sofrer como mãe alguma desejaria. Nenhuma mãe desejaria que seu filho sofresse 1% do que o filho de Maria iria sofrer. Muitos admiram Maria, mas olhando o que ela passou, a maioria que a admira e até erroneamente adora, jamais aceitariam tamanho desafio. Maria, em momento algum, interferiu no caminho que seu filho estava tomando. Imagine o coração dessa mãe. Trazer o filho à luz foi uma alegria imensa, mas deixá-lo seguir o próprio caminho, sabendo da dor e sofrimento que o aguardavam, não foi tarefa fácil. O segredo é que a alegria de Maria vinha da alma. Brotava do coração e não de fatores externos, de circunstâncias adversas. No nascimento ela canta, na cruz ela chora, uma dor única. Ela foi a única a sentir a alegria do nascimento. Também foi a única a sentir todas as emoções e sensações da morte de seu filho. Nenhuma mãe pode chegar para Maria e dizer, olha Maria, eu sinto que você está sentindo. Nenhuma mãe. Porque ela deu à luz já sabendo do destino que seu filho teria. O que a sustentou no início, a sustenta no fim. O Espírito Consolador fiel, amigo verdadeiro. Os caminhos de Deus, sua vontade, são cheios de situações e circunstâncias adversas, momentos de alegria e tristeza, ganhos e perdas. Mas quem tem a alegria gerada pelo Espírito Santo, supera com a graça de Deus todas as coisas. Só é possível superar perdas significativas na vida com a ajuda do Espírito Santo. Quem não tem Jesus procura nas drogas e bebidas a superação de suas perdas, frustrações, decepções, mas acabam se machucando cada vez mais. Nós vemos uma geração de jovens e adolescentes atolados nos vícios.
tentando superar as suas frustrações e decepções. Marcos 8,35. Porque às vezes o adolescente pode achar que está perdendo tempo. E nós, como professores, somos exemplos para os nossos adolescentes. Você, professor, que como eu não conheceu o mundo, nós somos exemplo para o nosso adolescente de que nós não perdemos nada em viver para Cristo a nossa vida toda. Marcos 8,35. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, esse a salvará. Vale a pena viver para Cristo. Perder a vida aqui é abrir mão e renunciar de tanta coisa, de tantos planos, de tantos desejos. É renunciar a uma vida que o mundo está levando, achando que é uma vida legal, mas leva eles para o precipício, para o abismo, para o inferno. Vale a pena sim viver para Cristo. Quem abre mão da própria vida, vontade, escolhas para viver para Deus, não fica no prejuízo. Pois além de desfrutar da presença de Deus aqui na terra e ser livre de tantas experiências dolorosas e destruidoras, ainda aguarda as mansões celestiais, o trono do próprio Deus, a habitação eterna. Portanto, vale a pena ser fiel e abrir mão de coisas passageiras para alcançar coisas eternas. Maria nos ensina muita coisa. A renunciar, a não questionar e a se manter firme, mesmo diante das dores mais terríveis que o ser humano pode viver. Maria se manteve firme, porque ela disse: cumpra em mim a tua vontade. E às vezes a vontade de Deus é dolorosa, às vezes a vontade de Deus é amarga, às vezes a vontade de Deus nos confronta, mas que a gente possa entender, como Paulo diz em Romanos 12:2, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ela sofreu a perda de um filho, mas a perda de seu filho gerou para Deus milhões e milhões e milhões de filhos espirituais. Porque o propósito de Deus sempre é, por mais que não pareça, perfeito. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a vida de vocês. Boa semana. Que Deus abençoe tua casa, tua família, teus filhos, teu ministério, teus alunos. Bom domingo e até a próxima aula, que é o encerramento da lição. Um grande abraço.